Coronel da Polícia Militar de São Paulo convoca seguidores para manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. O chefe do Comando de Policiamento do Interior 7, Alexander Lacerda, também chamou Rodrigo Pacheco de covarde por se recusar a levar adiante o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Especialistas afirmam que as postagens podem configurar transgressão disciplinar por envolver um comandante da ativa. Em nota, a corporação diz que está analisando o caso e que qualquer irregularidade será punida. Estou acenando aqui para a câmera só para dar uma notícia que acabou de sair. Eu estava conversando com o governador João Dória e ele me confirmou que mandou afastar esse coronel das tropas paulistas por indisciplina. Então, esse coronel Alexander já foi afastado por decisão do governador João Dória. Ele acaba de me confirmar essa informação. Há um temor, há um risco de politização dos quartéis das PMs, até mais do que das Forças Armadas. Vários governadores temem isso e temem que algo assim possa acontecer no ano que vem, né, no período das eleições para presidente da República. E também há um risco, já que eles estão medindo, estão mensurando e acompanhando agora para o 7 de setembro, porque além desse coronel, que é um coronel da ativa, que é mais grave ainda, porque eles não podem, pelo regimento interno, pela regulação que rege as forças, se manifestar politicamente. Há também o caso do coronel de reserva, que é diretor-presidente da CEAGESP, o maior entreposto de distribuição de alimentos aqui da América Latina, também se manifestou nesse sentido, mas ele pelo menos é coronel da reserva, mas também convocando para a participação nas manifestações do 7 de setembro. Então a gente começa a ver alguns fatos pipocando aqui e ali de um risco real do bolsonarismo que invadiu os quartéis da Polícia Militar, e isso pode se manifestar agora na participação, no apoio nos protestos a favor do presidente Bolsonaro. Vamos ficar de olho. É só relembrar, é muito ruim realmente a politização das polícias. As polícias estão sujeitas a ordens de governos, então polícias estaduais, que são as polícias civis e militares, a ordem dos governos estaduais, as guardas municipais estão sujeitas às ordens dos prefeitos e Polícia Federal, em tese, deveria ser comandada pela Presidência da República, pelo governo federal. A gente sabe que no Brasil, do momento, não. Quem comanda a Polícia Federal é o STF, que decide, inclusive, quem deve ser o comandante-geral da PF. O presidente não pode mais, apesar da Constituição definir que sim. É só mais uma das prerrogativas que foram retiradas do presidente pelo STF, a revelia da Constituição. Mas o que eu queria falar aqui é sobre o 7 de setembro. Estão chamando de atos bolsonaristas, de atos de apoio a Bolsonaro, e não é. Esse movimento começou a ser chamado pela população no dia 1º de agosto, depois que aquela manifestação gigantesca, aquelas manifestações, né, pelo país inteiro, gigantescas, em todos os lugares foram muito grandes, elas foram ignoradas pelo parlamento. Era uma manifestação pelo voto impresso auditável. Os deputados não deram a menor bola para o que a população queria, já vinham ignorando as pesquisas que mostravam que mais da metade da população gostaria, sim, de uma transparência maior no processo eleitoral, especialmente na auditagem dos votos. E agora essa manifestação vem na data da pátria, mas vinculada ao que a população quer dizer para os ministros do STF, que andam extrapolando suas funções, e para o presidente do Senado, que não está levando a cabo a votação dos pedidos de impeachment, que não são só esse último aí do presidente da República em relação ao Alexandre de Moraes. São 19 pedidos de impeachment na mesa de Rodrigo Pacheco, 19 pedidos de impeachment de ministros do STF apresentados desde fevereiro. É por isso que a população vai para a rua. É só para acrescentar aqui uma informação, o governador João Dória acabou de me mandar uma aspas aqui dizendo o seguinte: São Paulo tem orgulho da sua polícia militar, a mais bem treinada do Brasil. Indisciplina não será admitida na PM, que respeita suas regras e suas funções. Portanto, é um recado claro, em alto e bom som, e vem com bastante rapidez, bastante agilidade, dizendo que qualquer tipo de politização dos quartéis ou participação de PMs em manifestações políticas não será tolerada pelo governo estadual. E isso está no caminho correto, também é o que a Cristina falou. A politização das polícias, ela não é bem-vinda aqui nem em nenhum outro lugar, porque aí elas perdem completamente a sua função. Quanto às manifestações de 7 de setembro, é lógico que elas são legítimas, o direito à manifestação, o direito à livre expressão, o direito à greve, tudo isso é livre, as pessoas têm todo o direito de participar, mas a gente tem que ficar atento também para uma franja, para um lado desse movimento, que é um movimento ligado a atos antidemocráticos, tanto que a gente teve aquela operação da PF na última sexta-feira, cumprindo mandado de busca e apreensão em uma série de endereços de pessoas que preconizavam, né, que alardeavam a invasão do STF, fazer os ministros do STF aceitarem na marra o impeachment dos 11, ou a derrubada dos 11 ministros do STF, fazer o Senado aceitar na marra. Então, ali a gente tinha a reunião dessas pessoas que aconteceu num hotel aqui em São Paulo em julho, com um provável financiamento desse movimento, até a conta Pix foi bloqueada. Isso foi pedido, né, essa operação da Polícia Federal foi pedida pela própria Procuradoria-Geral da República, pela Lindora Araújo, que é braço direito do Augusto Aras. Então, a gente tem uma maneira diferente aí de fazer as coisas, com o reconhecimento da própria PGR, do risco que esse tipo de manifestação pode representar, quando essa manifestação, obviamente, vira um ato antidemocrático de ataque às instituições. Vamos só esclarecer o seguinte: a manifestação de 7 de setembro não é um ato antidemocrático. É no dia da pátria, todo brasileiro tem direito de ir para a rua pacificamente, e é o que os brasileiros que estão se mobilizando para ir para a rua querem fazer. Ir para a rua pacificamente. Exato, foi isso que eu disse.
Então, mas é que chamar de ato antidemocrático, dizer que a operação da Polícia Federal da última sexta-feira foi porque as pessoas estavam recebendo financiamento ilegal para realizar Não, eu disse que foi uma franja desse movimento, né? Que foi então, Amanda, só que a gente não pode foi ficar descrita afirmando quando a gente não tem pela PGR. acesso. A gente não pode ficar afirmando quando a gente não tem acesso, inclusive, aos detalhes do que aconteceu com aquela operação. Há suspeitas. Não vamos acusar as pessoas antes do devido processo legal, né? Não era isso que o outro lado sempre pedia? Tem que ir até o trânsito em julgado. Agora as pessoas são condenadas e julgadas à revelia só porque um policial federal foi lá cumprir ordem de uma instância superior. Aliás, STF, né? É sempre STF. Agora o TSE, que é um puxadinho da STF, mas é sempre uma corte superior querendo legislar, querendo ser o executivo, querendo ser tudo. A gente não pode criminalizar a manifestação antes dela acontecer. Agora vamos pegar um retrospecto. As manifestações convocadas pela turma que se diz patriota, que veste verde e amarelo, nunca resultam em vandalismo, a gente nunca vê um manifestante com pedra na mão atirando contra a polícia. Quem faz isso são os que se vestem de vermelho, que estão cheios de movimentos ali ligados a sindicatos, movimentos considerados inclusive milícias mesmo, como o próprio MST se tornou depois de tantas invasões a praças de pedágio, a propriedades privadas, de tanta depredação, depois de picharem prédio de ministra do STF, como aconteceu com o prédio da Carmen Lúcia lá em Belo Horizonte. Então, isso sim é ato antidemocrático, embora nunca seja nominado assim. É sempre o antifascismo, são sempre os empáticos, né, que vêm com pedra na mão atirando na polícia. Vamos deixar claro que quem está marcando a manifestação para o dia 7 está, inclusive, se mobilizando para atos pacíficos. E esse pessoal, Amanda, inclusive, costuma aplaudir a Polícia Militar, agradece a presença da Polícia Militar, porque em todo lugar onde há muita aglomeração de gente, muitas pessoas reunidas, pode haver um corre-corre, pode ter um trombadinha, um pequeno assalto ali, um roubo, e, claro, dá algum tumulto, precisa da presença da polícia para organizar. Até isso, pessoas que passam mal, às vezes no meio de multidão, mas os manifestantes que vão à rua ao 7 de setembro são aqueles que costumam aplaudir a polícia, jamais jogar pedra. Cristina, eu fiz questão de deixar clara a liberdade de manifestação do 7 de setembro, que a gente não pode criminalizar todas as manifestações, como você acabou de fazer com as manifestações da esquerda, né? É uma franja do movimento, são os antidemocráticos. Ou então pessoas que se inseriram ali naquele movimento com o objetivo de depredar patrimônio público. É óbvio que isso é condenável, está errado e tem que ser penalizado na forma da lei e na forma da Constituição. Mas a gente não pode criminalizar e generalizar toda a manifestação. Foi cuidado que eu tive com a manifestação do 7 de setembro. As pessoas têm todo o direito de se manifestar, mas tem uma franja, uma parte desse movimento que está sendo investigado pela Polícia Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República com mandados de busca e apreensão justamente por fomentar, por difundir teorias e ideias antidemocráticas e planejar atos que podem colocar em risco as instituições. Foi só isso que eu disse. Só não tem difusão de ideia antidemocrática, né? É isso que eu estou dizendo. Não existe essa difusão de ideia antidemocrática. Essas pessoas estão sendo investigadas porque abriram uma conta Pix para contratar um caminhão de som. A esquerda também contrata caminhão de som. Por que nunca investigaram essas pessoas que contratam a conta Pix? Por que não foram ver se não há dinheiro de sindicato pagando carro de som para as manifestações da esquerda? E de onde vem o dinheiro do sindicato se não vem de governos exteriores, de ditaduras de fora do Brasil? E isso é proibido, inclusive, a vinculação o financiamento de partidos políticos. A gente sabe a vinculação que sindicato tem com partidos políticos aqui no Brasil. Então vamos botar todas as coisas em panos limpos aqui e explicar o que está acontecendo. Quando o STF decide investigar milícias digitais, as milícias é quem está compartilhando informação de vai ter manifestação, vamos lá, então qualquer tia do Zap agora faz parte de uma milícia digital. Quando acontece a convocação da esquerda via sindicatos, via MST, via grupos que já são relacionados a atos mais violentos, ninguém investiga nada e não há nenhuma suspeita levantada sobre essas pessoas. O que eu estou argumentando aqui é que a gente não pode julgar e condenar previamente apenas porque houve uma operação da Polícia Federal que não queria permitir uma reunião de pessoas dentro de um hotel. Qual é o perigo para a sociedade de uma reunião de pessoas dentro de um hotel decidindo quem vai estar em qual caminhão de som, quem vai pagar qual caminhão de som, aonde esses caminhões vão estacionar? Aparentemente era isso. Pode ter coisa errada por trás? Pode. Quando sair o laudo, a decisão final da justiça, da investigação da polícia, enfim, quem quer que esteja comandando essa investigação, aí sim a gente pode acusar. Antes disso, não.